Deus, por que mulheres odeiam homens? Os homens são? Lixo. Os homens são? Lixos. Os homens são? Fracos. Os homens são? Complicados. Os homens são? Difíceis. Os homens são? Nossa, velho. Merdas. Os homens são? Frouxo. Os homens são? Mentirosos. Termina a frase. As mulheres são? Lindas. Porque as mulheres odeiam Nossa, velho. A gente tenta, sabe? A gente tenta não ser misógino, mas como? os homens, principalmente as mulheres da geração Z, a minha geração, aliás. Pode ver que essas mulheres que falaram que homens são lixos não demonstram ter nenhum arrependimento ou vergonha em falar isso. Bom, primeiro vamos falar de alguns Tudo frustrado, infeliz. fatores e alguns fatos. Mulheres tendem a ir mais pro lado esquerdista, mais pro lado liberal. Já os homens, eles tendem a ir mais pra direita, eles são mais conservadores. Ah, mas eu sou homem, eu sou de esquerda, ai meu... Tá bom, florzinha de coco, eu tô falando estatisticamente, tá bom? Mas já temos uma diferença aqui, uma grande diferença, eu diria, que pode causar algumas intrigas, né? Num dos meus últimos vídeos mais recentes que eu fiz sobre filósofos odiarem as mulheres, comentaram sobre os homens serem mais bem-sucedidos no seu ramo de emprego. Só que isso é fácil de explicar. A maioria dos trabalhos ultra perigosos são pegos por homens, não pelas mulheres. Então um homem que trabalha no emprego super perigoso, logicamente vai ganhar mais que uma mulher que trabalha, sei lá, numa cafeteria. Sem contar que, ao mesmo tempo que os homens são os mais bem-sucedidos, sendo 90% dos milionários, ao mesmo tempo, os homens também são os mais quebrados, sendo 70% dos sem-tetos. O cara jantando sozinho. Isso aí virou uma Ué? Por que ela tá dando risada? trend para as mulheres, onde mulheres Por que elas estão rindo? Ela tá rindo. Tem duas rindo. Elas estão fingindo que elas estão tristes. Isso aí virou uma trend para as mulheres, Que isso, onde cara? mulheres debocham da solidão masculina, algo que infelizmente está se tornando cada vez Mulher, né, mano? mais Ai, comum, gente, eu tento, mas não dá não. principalmente na geração Z. Hoje eu tava pensando de tarde, nossa, acho que eu pego muito pesado nos vídeos, né? Eu acho que eu não sou uma pessoa muito empática. Eu vou tentar olhar com mais empatia para as mulheres dos vídeos de hoje. Mas como que a gente sente empatia, galera? They don't want you. They don't want you. Tornando cada vez mais comum, principalmente na geração Z. They don't want you. They don't want you. Desirable to women, so you're lonely. Oh. Oh. Thoughts and prayers. Ô baleia, que tal começar a fazer uma dieta e tomar um banho, porque eu consigo sentir o cheiro de cebola Nossa. daqui. Vocês estão vendo um monte de matérias sobre a Cara, imagina. Nossa, velho, tu é muito feia. Tu é muito feia. Você não pode ficar humilhando as pessoas na internet. Consigo sentir o cheiro de cebola daqui. Vocês estão Não, aí eu posto uma merda dessa, porque é carente de atenção, né? Não consegue atenção por ser bonita, não consegue atenção por ter um peito bonito ou uma bunda bonita. Vai lá e consegue atenção por ser uma escrota. E aí fica reclamando do hate que recebe. Fazer uma dieta e tomar um banho, porque eu consigo sentir o cheiro de cebola daqui. Vocês estão vendo um monte de matérias privilegiada Ai, foi mal, galera. Foi aumentar o volume e play o vídeo. da solidão. Aqui. Vocês estão vendo um monte de matérias sobre a epidemia da solidão masculina? Ai. Gente, juro, tem que ser muito privilegiado. 34 milhões de homens morrem por ano. 2,79 milhões por mês. 644 Uma mulher falando sobre privilégio é uma piada, né? Eu vou ter que aumentar o volume, galera. Eu tô surda. mil por semana. 90 mil por dia. 3.825 a cada 1 hora. 64 a cada 1 minuto. E 1.0,6 por segundo. E aqui é um ponto importante para esse vídeo. 530 mil homens morreram por causa de suicídio. E eu não quero fazer esse vídeo virar algo como quem sofre mais, eu sofro mais véi. com você, time dos homens Sabe o que é complicado? Que as mulheres, elas agem assim porque os homens permitem. versus time das mulheres. Mas vendo os dados,
mulheres que morreram Eles foram permitindo por muito tempo. por suicídio foi de 230 mil. E há uma explicação lógica para isso. Homens são mais solitários que as mulheres. E também a maioria dos homens cresceram escutando que tem que serem fortes, não se deixar abalar, nunca chorar. Você precisa ser um homem. Então, por isso, homens não desabafam com as suas namoradas, porque isso é gay, né? Ele não estaria se sentindo homem fazendo isso. Homens não desabafam com os amigos porque isso é gay. Homens não vão ao terapeuta porque isso é gay. Homens não postam que estão tristes porque senão eles sabem que vão ser chamados de fracos e de gays. Já as mulheres, o que você acha que vai acontecer se ela postar um story chorando? Um monte de gente vai lá mandar mensagem acolhendo ela, certo? Uma mulher chorar não é gay. Uma mulher desabafar também não é gay. E é assim que o mundo funciona. Uma mulher, ela pode Hoje em dia, quando você acolhe um homem, dizem que você tá sendo mãe dele. diminuir a carga dos seus problemas, falando deles sem ser julgada. Mas um homem não. Até que chega um ponto onde ele não aguenta mais isso. Mas eu sou mulher e não é assim que as coisas funcionam pra mim. Ou eu sou homem e as coisas é diferente pra mim. Beleza, mas eu tô falando da maioria. Há uma clara pressão maior para os homens, para eles serem mais fortes psicologicamente, eu diria. Tipo, não chora, cara. Você não pode chorar. Você não pode se deixar abalar, você tem que ser um homem. É claro que algumas mulheres também são cobradas disso, mas a maioria é mais os homens. É que nem beleza. Qual que você acha que a sociedade cobra mais de beleza? Os homens ou as mulheres? Obviamente são as mulheres. Tem homens que também são muito cobrados, tem homens, mas isso não é o comum, isso não é o padrão. Você absolutamente nunca está errada sobre nada, e tudo é culpa dos homens. Yes, eu sabia. Sabe o que é engraçado? Eu vi os caras falando que essa terapeuta é mais gente da Mossad, que ela é judia. Falar dela na minha vida inteira. Quer dizer, eu não véi. disse nada. Você disse alguma coisa? Porque eu não Eu falei tô com algum problema de audição, galera. Puta que pariu, mano. nada. Homens são a pior espécie que existe. Agora eu tô ouvindo só por um lado. E tem algum homem importante na sua vida? Tenho. Meu pai e meus filhos. E você imagina a sua vida sem eles? Imagino. Você acha que você não precisa deles? Imagino. Não que eu não precise, mas que um mundo sem eles com certeza seria bem melhor. Sem seu marido, sem seus filhos? Senhora. Não, meu pai e meus filhos. Sem seu pai e seus filhos seria melhor. Sim. Sabe o que é triste? Tirando Coisa o fato horrorosa de de ela tá falar. falando isso do próprio filho, mas o filho dessa mulher provavelmente respondeu que não viveria sem ela. E aqui é outro ponto importante. Mulheres da geração X e as millennials que tiveram decepções amorosas, agora elas odeiam homens e passam isso para suas filhas. E as suas filhas aprendem a odiar homens também. Por culpa da sua mãe que escolheu o Noia coisa Bochileiro feia, da mano. Silva. Óbvio que há homens ruins também, né? Mas você vive vendo casos onde o cara faz absurdo com as mulheres. Tipo, o cara deu todas as red flags possíveis e ela continuou com ele. Que isso, véi? Caraca, velho. Nossa, ele nem parecia um psicopata antes, né? Com certeza ele não demonstrou que era perigoso antes de chegar a esse ponto, O né? cara tá com uma maquiagem de palhaço. Olha só a carinha de inocente dele. E esse aqui, nossa, ele parece que vai ser um bom marido no futuro. Bom marido, com Vou formar uma certeza. família com ele. Espero que ele não me abandone. E não se engane, tá? Também tem muitos homens que fazem isso, tipo, nossa, mas que mulher agradável, quero formar uma família com ela, espero que ela não me traia. Mas alguma dessas mulheres que tiveram fracasso nas suas relações vão tentar passar isso para outras gerações. E quando elas têm um filho homem, elas tentam construir o homem que elas queriam. Elas não veem ele mais como filho, e sim como marido. É tipo, já que o homem que eu tentei não deu certo, eu vou Nossa, mudar véi. um que vai. Tem Mas- muita mulher Mas assim. isso é assunto pra outro vídeo, talvez. Outra coisa, as redes sociais. Eu já falei antes em outro vídeo, mas as redes sociais sabem o que vai dar engajamento pra você. Se você é mulher, há grandes chances de mostrar Todos os vídeos dela é falar mal de homem. homens fazendo merda. Aí depois vai vir memes de mulheres falando que homens são lixo e tal. Agora, se você é um homem,
há grandes chances de mostrar mulheres fazendo merda, e depois passar esses memes de mulheres odiando homens, fazendo você ficar com raiva delas. E sobre esse lance de ficar falando mal de homens, foi algo que sempre foi normalizado e romantizado. Quantas vezes você já viu em filmes onde as mulheres ficam fazendo piadinhas e falando mal de homens? Quantos vídeos você já viu disso na internet? Mas agora, quantas vezes você já viu um homem se fudendo por falar mal de mulher? Sendo preso, postou um meme ali falando mal de mulher e tal, perdeu a conta ou foi processado. Agora, Cara, dificilmente você vê o perfil de um homem como o perfil delas, assim, falando mal pra caralho. Porque elas são super random, né? Até que tem uns caras famosos que falam, sim, de mulher, mas não ficam falando da forma que elas falam dos homens. Eu mesma nunca vi. quantas vezes você já viu essa exata mesma coisa acontecendo com uma mulher porque ela falou mal de homem na internet? Preciso de um namorado militar. Imagina se os homens começassem a fazer vídeos falando mal de mulher exatamente da forma que elas falam mal dos homens. Então eu Nossa, ia ser um chororô sem fim. nunca posso ver ele e ele pode morrer na guerra. Se tem um ou outro que faz isso e elas já ficam chorando, imagina se tivesse milhares. Cara, 1 milhão de likes. Eu posso viver em paz e ele pode descansar em paz. Eu posso trair ele o tempo todo também. Eu não posso repostar, mas Ô, saiba que eu nojeira. estive aqui. E eu posso casar com ele. Então quando ele morrer, o serviço militar vai me dar algum cheque. Porque eu nunca pensei nisso antes. Há vários memes disso com milhões de engajamento que horror. você já deve ter visto por aí. E você pode falar, ela tava sendo irônica, era uma piada. Cara, isso é pior do que qualquer conteúdo de qualquer comentário masculino falando que não sai com mãe solteira. Cara, isso com certeza não foi uma piada. bizarro, E os mano. comentários estavam falando mais sério ainda. E não tem jeito, cara. Falar mal de homem para mulher sempre vai dar engajamento. É só olhar o que tá fazendo sucesso hoje em dia para o público Pô, é feminino. claro, mano, Olha as mas artistas a que elas maior parte das mulheres são frustradas e infelizes. escutam. É sempre falando mal de homem. Sabrina Carpenter, Taylor Swift e muitas E além outras. disso, são tudo dependente emocional de homem. Tem mulher que só fica feliz quando um homem tá fazendo ela feliz. E aí, quando tem vários homens que fazem ela se sentir triste, ela acaba desse jeito aí, fazendo vídeo merda. Sério, pega as Falando mal músicas de mais homem. famosas delas. É basicamente a mesma letra, é a mesma coisa, falando mal de homem. Elas estão ali, ó, fazendo uma puta lavagem cerebral nas garotas. A mesma coisa com esse tipo de postagem. Vai vir uma vagabunda que acabou de brigar com o namorado dela e vai engajar essa porra. Esses dias eu vi um desses que era de falsa acusação, onde era a mulher reclamando que tava sem dinheiro, mas ela teve uma ideia. Aí ela acusava falsamente um cara. E teve vários likes e comentários horror. e tal, bem parecido com esse aí que eu mostrei pra vocês. E é por isso que a geração Z tá se relacionando cada vez menos. É por esse tipo de coisa Ai, que vai os só homens piorar. estão ficando mais pensativos na hora de chegar em mulheres. Claro, antigamente esse tipo de coisa também acontecia, mas um homem não tinha um TikTok pra ver mulheres planejando fazer isso ou debochando disso. Então ele tinha menos A mulherada tá cavando a própria cova. menos preocupação sobre a solidão masculina novamente. Se uma mulher feinha querer sair e fazer sexo, ela vai conseguir no mesmo dia. Já um homem bonito, é bem difícil ele conseguir isso. E há um motivo para isso. Mulheres precisam ser mais seletivas, porque na hora da responsabilidade, o homem tem tipo 5 minutos para fazer um filho. Já a mulher leva 9 meses. Ela pode doar criança depois e tal, mas os 9 meses, isso não. Então faz sentido as mulheres serem mais rigorosas e seletivas nesse assunto que os homens. Elas são as guardiãs do sexo, digamos assim. Porém, os homens são os guardiões do relacionamento. Isso porque a maioria dos homens buscam sexo e a maioria das mulheres buscam relacionamento. Outra coisa que me veio à mente, homens ganham mais, né? Mas tipo, a maioria dos homens são os que mais gastam com as mulheres. O jantar é o homem que paga, é o homem que leva ela pra sair, que paga um presente pra ela. Não que mulheres não façam isso, mas a maioria é o homem que faz isso. Essa é meio que a minha visão, né? E eu meio que concordo no lance de mimar ela, de da mulher ser mimada. Será que homens ganham mais justamente pra poder mimar as mulheres? Eu tenho uma visão bem clássica e conservadora quanto a isso. Eu acho que é o homem que deveria pagar sim. Eu acho que é o homem que tem que pagar o jantar. Eu acho que é o homem que tem que pagar um presentinho ali pra mina dele. Eu acho que é o homem que tem que sair trabalhar
enquanto a mulher fica em casa cuidando das crianças. Alfa, Eu tá? nunca ia obrigar Pensamento minha de parceira a alfa. fazer isso, mas seria algo que eu ia querer, sabe? Por que eu penso assim, você se pergunta? Porque meio que sempre foi assim? Ah, mas isso não é justo. Bom, obviamente não é justo, né? Se fosse justo, cada um teria que pagar a sua parte no jantar. Mas, como eu disse, eu tenho uma visão bem clássica quanto a isso. Ainda sobre as mulheres odiarem os homens, grande culpa disso, na minha opinião, é as redes sociais. Eu já mostrei pra vocês, né? Mas elas ficam vendo esses memes e programas sensacionalistas e isso destrói o cérebro delas. Principalmente das mais jovens. Alguns vermes acabam destruindo Cara, tem que ter o QI muito baixo. a fruta inteira também. Às vezes, algumas inscritas mulheres mandam mensagem e elas acabam falando dos negócios lá e tudo que eu tenho a dizer é, se você encontrar uma mulher que fala que odeia homens, cara, peça a ela pra ver a DM dela. Um monte de homens mandando mensagens escrotas para as mulheres. Isso quando não é uma garota de 14 anos e tem um velho mandando mensagem pra ela. Essas são bem compreensíveis de entender, né? Há também as mídias sensacionalistas e políticos e emissoras que se aproveitam disso pra Cara, eu tenho um público quase 100% masculino no YouTube, na Twitch e no Insta, e eu nunca recebi mensagem escrota. conseguir audiência. Todas as mensagens escrotas que eu recebi foram de esquerdistas, fanáticos, me xingando por ir contra o que eles defendem. Mas o pessoal que me acompanha é tudo muito respeitoso. Sem números. Um exemplo que me vem Eu realmente não entendo por que a mulherada fala tão mal de homem, cara. cabeça é o feminicídio. Em Não 2025, consigo, 1.560 mulheres morreram por causa do feminicídio. Tipo assim, se você ficar falando mal de uma mulher, se você ficar falando mal de um homem, obviamente ele vai te tratar mal. Como que você quer ser tratada bem? Aí os caras vão lá na DM da pessoa e xinga ela porque foram xingados e a pessoa acha ruim. Tipo, eu nunca falei mal de homem na minha vida. E nenhum vem falar merda pra mim. Ou seja, morreram É por uma serem lógica bem fácil de entender, né? mulheres. Só que parece que essa palavra foi se perdendo. Por exemplo, digamos que o Cornilson da Silva chega em casa e encontra a Putiane Ribeiro com outro na cama. O Cornilson da Silva decide destruir a sua vida e acaba matando a Putiane. Isso seria feminicídio pra você? Olhando pra esse caso, não, ele matou ela por traição, não por ela ser mulher. Só que a mídia e os dados vão usar isso como feminicídio, né? E o burro do Cornilson da Silva vai ser julgado por homicídio e feminicídio. E não me entenda mal, tá? Eu não tô defendendo o Cornilson. Ele merece se fuder por ser muito burro. Mas já que você quer usar dados, já que você quer fazer uma pesquisa, tem que fazer isso direito, né? Então, algumas mulheres acabam vendo esse número, Homicídio passional. essa pesquisa, e passional. pensam, caralho, morreu por ser mulher. Mas eu sou uma mulher. E aí, mais uma sementinha começa a ser plantada. Eu sei que algumas mulheres podem ter comentado que odeiam homens por causa da violência contra a mulher. Mas esse argumento não faz sentido. Tipo, por causa de um retardado que fez algo contra a mulher dele, todos os outros vão fazer isso também? É a mesma coisa que uma vagabunda se interesseira pra um cara e agora, por causa dela, todas as mulheres são vagabundas e interesseiras. Porra, se for assim, então todas as mulheres, inclusive as esquerdistas, liberais, acolhedoras e tals, deveriam ser racistas, pois a maioria dos crimes é cometido por pretos, inclusive a violência contra a mulher e abuso contra a mulher. E aí, isso faz sentido pra você? Argumentos. Inclusive, esses dias eu vi na Argumentos. gringa que um garoto de 15 anos pediu um Como refuta? número para uma garota de 14 anos. Só que ela recusou. Aí o cara, ele aplicou um golpe nela, jogou ela no chão e pisou em cima da cabeça dela. Porra, mano, negócio feião, tá? Sério, coitada da menina. E você quer mesmo considerar esse ser um homem? Esse bicho é um animal selvagem. Aí depois a imbecil da mãe dele ficou passando pano pra ele ainda, falando que ele só se defendeu, que ela tava fazendo bullying com ele por não querer passar o número. Mano, bagulho absurdo. Mas tipo, se ele fez isso com uma garota que ele gostava, imagina o que ele faria comigo. Meu Mas e Deus. aí, mulheres? Olha pro sujeito. Pela lógica de algumas de vocês teriam que odiar todos que se parecem com ele. Falando em pesquisa, temos essa aqui, onde foi perguntado às mulheres se ela tem uma boa visão do gênero oposto. Vamos ver o que as mulheres abaixo dos 25 anos responderam. Apenas 35% tem uma visão positiva.
37% neutra e 27% negativa. Isso aqui é muito triste. 35%, pelo menos os números nas outras estão um pouco melhores. Mulheres abaixo dos 30, 50% tem uma visão positiva, 29% neutra e 21% negativa. E agora os homens. 72% dos homens têm uma boa visão das mulheres, 21% neutro e apenas 7% uma visão negativa. Outra coisa que Ué, eu cadê? vejo Eu acontecendo não vi. Não tá aparecendo. muito são mulheres iludidas. Outra coisa, por cento neutro e apenas 7% uma visão Ele não negativa. pôs. Outra coisa que eu vejo acontecendo muito são mulheres iludidas ou talvez desiludidas com a realidade. Elas ficam lendo esses livros aí completamente fantasiosos e querem homens iguais aos dos livros. Cara, tipo, você Dark sabe que é uma romance. fantasia, né? Você sabe que isso não existe. E isso também acontece com os homens, seja com anime ou com pornô mesmo. Pornô é muito comum. O cara ali vê muito pornô e agora ele quer uma mulher com proporções insanas. Esses dias eu vi uma mulher falando Véi, eu tô falando faz muito tempo que todo mundo tá ficando doente mental. qual seria o tipo de Tá todo mundo ficando maluco. homem pra ela. Ele tinha que ser másculo, bruto, mas ele também tinha que ser delicado. Ele tinha que achar ela atraente, mas não podia sentir vontade de fazer sexo com ela. Ele tinha que ser dominador, mas ele também tinha que ser passivo. Tá bom, mulher, Ué. tá bom, eu entendi. Vai lá sentar ali agora, tá bom? Claramente, essa mulher se perdeu na realidade. Ela acha que a vida dela é um livro. Ah, você é tão linda, eu te acho tão linda, mas tão linda, que eu nem sinto vontade de te fuder. Ridículo. Agora vai você aí falar que, eu não preciso de nada, eu só não quero que ela seja gorda. E curiosamente, enquanto eu estava produzindo esse vídeo aqui me aparece. Sabe o que eu odeio na sua raça? Vocês agem como se sofressem muito. As pessoas normais sofrem também, até mais. Só temos a dignidade de não ficar chorando o tempo todo, entende? É a choradeira. Eu odeio a sua choradeira, tanto quanto eu odeio vocês. Bom, com esse Caraca, clipe mano. você pode Adiantou ter várias cedo. interpretações diferentes, né? Pode ser o gênero, raça, religião, enfim. O fato é que eu queria encerrar esse vídeo falando que esse cara aí, ele tá errado, que os homens têm que sim desabafar, procurar ajuda, chorar quando precisar, mas a verdade é que eu não consigo nem falar isso, eu não consigo nem me imaginar fazendo isso. Você é homem que está assistindo esse vídeo, você É consegue se engraçado, né? Tem pessoas que são tão defensoras das mulheres, mas não votam por penas mais duras, né? Pra esse tipo de crime. Votam pela censura das pessoas na internet. imaginar chorando na frente de outra pessoa, eu não Palavras consigo, tá? machucam. E talvez, sei lá, porque eu seja cabeça dura ou alguma coisa assim, ou foi simplesmente o jeito que eu aprendi. Para mim, nesse exato momento, eu tô certo em pensar assim, tá? Eu tô certo em não Deus tá muito based nesse vídeo. querer chorar na frente dos outros. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa lembrar onde inúmeros homens acabam tirando a sua própria vida. Então, desabafar pode ser bom às vezes sim. E eu sei que a Olha que não adianta tentar ser lógico com esse pessoal, porque eles fazem de maldade, maioria mano. dos homens que estão assistindo esse vídeo tem esse mesmo É tipo você jogar xadrez com pombo. pensamento que o meu, né? Então, cara, eu sei que você tá passando por poucas e boas agora. Poucas pessoas reconhecem o seu esforço. Talvez você possa estar triste ou até mesmo pensando em fazer alguma besteira. Mas, cara, a vida vale a pena, tá? Você pode fazer inúmeras coisas boas na vida, como assistir esse canal, por exemplo. Quer dizer, dependendo do vídeo, há uma grande chance de piorar tudo, né? Mas, irmão, vai ficar tudo bem, tá? Se quer desabafar, pode falar o que quiser no comentário. Eu acho que ninguém vai achar isso gay dessa maneira, né? Mas, bom, eu reconheço Já você. passou a fase disso aí, Você, cara. tá? Parabéns por tudo que você fez e por tudo que tá passando. Você é uma boa pessoa, irmão. Fofa acolhendo, meu Deus. Muito bom, tá? Gostei, gostei. Muitos dados. Mario! What seems to be the problem? Ele tá andando de Mario Kart. Yes, sir. It's a good one. Absolutely. I only got like 20 gold coins on me. I only got 20 gold coins. That works. I appreciate that, boss. Que isso, cara? Os homens são? Ah,
Vídeo pra dar um quentinho no coração. O pessoal do YouTube, lembra de curtir e comentar o vídeo, tá bom? Se inscreve no canal se não tiver inscrito. O link do vídeo do Teuso tá aqui na descrição. E, pessoal, se vocês quiserem aprender a editar, façam um curso do Fabuloso, tá? O link tá na descrição também e no comentário fixado. E com o meu cupom KATE, vocês ganham 40% de desconto.